Acendam as luzes, né? Ai, Deus. Amém. Que bênção, né? Como é bom nós podermos estar aqui na casa do nosso Deus. Nesse momento nós vamos estar falando sobre dízimos e ofertas. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Malaquias, capítulo 3. Um princípio na Bíblia para todo cristão. Tem pessoas que falam assim, mas isso está no Antigo Testamento. É a nova aliança, é a antiga aliança. E no Novo Testamento, Jesus também vai falar sobre dízimos e ofertas. Mas há um princípio para todo cristão, né? Eu sempre gosto de ler esse princípio. É importante, a palavra de Deus fala que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite. Então, sempre é necessário nós lermos e relermos, para que isso não saia da nossa mente, para que a gente não se desvie, para que a gente não perca, né, aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então, Malaquias, capítulo 3, no versículo 10, vai dizer assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Então vamos ficar até aqui, né, nessa parte do versículo 12. Então o princípio é que nós tragamos todo o dízimo à casa do tesouro, ao templo, aqui, né? Então significa que onde eu posso entregar o meu dízimo? Hoje eu quero tirar o meu dízimo e eu quero abençoar aquela irmã que eu tanto amo, que está tendo uma necessidade. Está correto? Está errado. Você está dando uma oferta para aquela irmã e faça isso sim. Abençoa aquela pessoa. Isso é uma obra, uma ação que você está fazendo sobre a vida daquela pessoa, mas você não está entregando o seu dízimo, porque o dízimo, ele é entregue no depósito do templo, é na casa de Deus. A Bíblia fala, né, para que na minha casa haja mantimento. Então a palavra de Deus nos ensina sobre esse princípio. Mas eu quero meu dízimo, dessa vez eu vou fazer umas boas compras e vou abençoar aquela pessoa que está precisando tanto. Não, você não está dando o seu dízimo, você está fazendo uma oferta. Pode ser uma oferta no valor do seu dízimo, mas isso não é dízimo. Dízimo é quando você tira 10% de tudo aquilo que vem em suas mãos e você entrega no altar da sua aliança, no altar aonde você consagra a sua vida, onde você se alimenta, na congregação, no templo, porque a palavra de Deus fala: congregai-vos, né? Então a Bíblia nos ensina a estarmos em congregação, a estarmos reunidos como igreja. Então, há princípios, há uma contribuição, então, que nós temos que fazer. Não é uma contribuição, é um princípio que nós aprendemos mediante a palavra de Deus. Então, a palavra fala: tragam a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, obedeça ao que Deus está falando, né? Dízimo é tudo aquilo que vem em suas mãos. Você tira o quê? A sua 10ª parte. Você tira o seu dízimo, os seus 10%, e você entrega onde? No lugar onde você se alimenta, no lugar onde você congrega, no lugar onde você é edificado, onde você está crescendo, onde você é a sua família, a sua casa, a casa de Deus. Assim a Bíblia fala. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa, ou seja, para que não falte nada
no lugar aonde é a sua casa, para que não falte a luz, para que não falte o conforto, para que não falte nenhum recurso, para que a obra se mantenha. Aí, quando nós aprendemos a cumprir esse princípio, a Bíblia fala, e fazei-me, aí fala assim, e ponham-me à prova, diz o Senhor, e veja se eu não vos abrir a janela dos céus. Ou seja, quando cumprimos os princípios, uma chave se abre na nossa vida, uma chave na nossa vida financeira. Bênçãos Deus começa a liberar, coisas que estão travadas passam a ser liberadas sobre nós. Mas dízimo é alto, é pouco, é o valor? Não, né? É a fidelidade que Deus deseja de cada um de nós. Não importa qual o valor, né, do seu dízimo. Mas meu dízimo é só R$1. Não é o valor, mas é a sua fidelidade. Mas o meu dízimo é muito alto, eu não consigo nem trazer aqui no altar, né? Eu tenho que fazer por Pix, que é muito alto. Deus não está olhando esse valor, Ele está olhando a sua fidelidade em cumprir os seus princípios. Mediante ao cumprimento desses princípios, Deus, Ele respalda a sua palavra. Ele fala: ponha-me à prova, se eu não vos abrir a janela dos céus e liberar bênçãos sem medidas, ou seja, bênçãos que você nem consegue contar, sabe? Aquela situação que libera sobre a sua vida, aqueles presentes que Deus nos dá, né? A bênção que Deus traz sobre a nossa vida quando estamos menos esperando. Então a Bíblia fala: eu vos abri a janela dos céus e liberarei bênçãos sem medida. Ou seja, porque Deus não é como nós que medimos. Eu vou abençoar essa irmã aqui, vou abençoar essa pessoa até aqui, né? Tá bom aqui. Deus não é assim. Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa a perder de vista. Bênçãos incontáveis, conforme está dizendo aqui, ó. E veja, impedirei, e depois vem a bênção, vem a libertação financeira que Ele traz, ó. Impedirei que praga devore sua colheita, ou seja, a proteção na nossa finança, vinda da parte de quem? Da parte de Deus, quando cumprimos princípios. Por quê? Porque quando nós entregamos, nós estamos falando assim: Senhor, eu dependo de Ti, minhas finanças é Tua. Então Deus fala: tá bom, então agora eu vou cuidar. Então, ó, nada pode tocar nas suas finanças. Ele fala assim: impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras do campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus, Ele promete, conforme a sua palavra, a prosperidade. É a promessa do Senhor. Quando cumprimos princípios, vivemos e andamos debaixo da promessa, das bênçãos que Deus tem para liberar. Então, que o Senhor possa estar nesta noite liberando algo especial sobre a sua vida, né? Sobre a sua vida. Certa vez, uma pessoa estava muito doente, sabe? Eu me lembrei disso agora. Uma pessoa estava muito doente, entre a vida e a morte. E eu comecei a orar por aquela pessoa. E Deus, o Espírito Santo me fez lembrar o quanto essa pessoa não estava muito firme na presença de Deus, via de vez em quando, mas aquela pessoa era uma pessoa fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Falei: Senhor, ela quer te honrar de alguma maneira. Ela pode não estar aqui todos os cultos, mas ela é fiel contigo. Deus, honra a aliança dela contigo, honra os seus princípios. E eu me lembrei daquele princípio que diz a palavra de Deus. E essa pessoa, Deus mudou totalmente a sorte da vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa foi restaurada. Deus, quer dizer, não foi uma bênção financeira, mas foi uma bênção na saúde daquela pessoa. Eu creio que através da fidelidade, da aliança daquela pessoa, ainda que aquela pessoa não estava tão ali, né,
presente, em corpo presente, mas ela estava mantendo uma aliança firme com Deus, honrando ao Senhor. Então eu creio que Deus, ele atentou também para a fidelidade daquela pessoa e o abençoou e mudou a sorte daquela vida. Então esse momento ele é muito importante, não só em questões financeiras, mas em questões como um todo. É um princípio que nós precisamos cumprir na nossa vida, né? Seja aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham. Pastora, mas eu não trabalho. Mesmo que você não trabalhe, porque a palavra fala assim: seja fiel no pouco, que eu vou te colocar no muito. Então, ainda que você não esteja trabalhando, seja fiel com a semente, que tira uma semente. Quando a gente come uma fruta, a gente tira a semente. Tira uma semente e coloque, para que você coloque no altar, para que você continue colhendo dos frutos que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar, te prosperar essa igreja cada vez mais, sabe? Que esse ministério cresça, prospere, conquiste. Eu tenho certeza que Deus tem um tempo novo para esse ministério. Deus tem coisas que a gente nem imagina, né? Eu acredito, eu tenho sonhado, né, com um desatar muito grande de Deus nas nossas vidas financeiras e como ministério, para nós alcançarmos, né, projetos, termos conquistas que nós jamais tivemos na nossa vida, mas que nós venhamos aprender a andar em fidelidade com Deus, em aliança, nessa área da nossa vida, amém? Para que não venhamos a nos perder, porque quando nós cumprimos princípios, nós jamais vamos nos perder. Amém? Então fique de pé nesse momento, nós vamos estar orando, e você que está nos visitando, você que está vindo aqui, nos acompanhando, né? Ah, pastor, eu não sabia. Fique à vontade. A palavra de Deus fala que não é por constrangimento, não é com tristeza, não é uma imposição. Ah, eu tenho que dar isso. Não, você não tem. Isso a palavra de Deus fala que onde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. Então, há uma liberdade total aqui nesse lugar para você ofertar, para você dizimar, para você não ofertar, para você não dizimar. Não é uma obrigação. Uma certa vez uma senhorinha, uma vez que eu estava ministrando, consolidando essa senhorinha, e eu me lembro que eu fui lá orar por aquela senhorinha, e a primeira coisa que ela falou foi sobre dízimo. Ela: olha, pastora, eu não estou dando meu dízimo, mas olha, eu estou em pecado. E eu falei: eu não vim aqui falar sobre isso, eu vim orar pela sua vida. E ela estava com uma acusação muito grande, um peso muito grande sobre ela em relação a isso, sabe? Naquele momento ali eu tirei aquele peso daquela senhorinha, e eu falei assim: não, minha amada, não é dessa maneira, né? Eu vou orar pela sua vida, você fica com o seu coração totalmente em paz. Isso daí é algo que Deus vai falar contigo, Deus vai ministrar no seu coração, você vai ter liberdade, não é uma imposição. Então o dízimo não é uma obrigação, não é uma tristeza. Ai, meu Deus, que triste. Ai, eu vou sofrer, vou trazer esse dízimo aqui e eu vou ficar triste por isso. Não. A Bíblia fala que não é por constrangimento. Ah, porque eu estou constrangido, todo mundo está entregando, também tem que entregar. Não é por constrangimento, não é por tristeza, né? Não é com tristeza, não é com pesar, mas a Bíblia fala que Ele ama quem dá com alegria. Então é algo livre, algo leve, tá? Quando a gente sente, quando a gente quer viver esse princípio, ah, eu não estou ainda preparada para isso, você está totalmente livre, amém? Em nome de Jesus. Então eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Levante as suas mãos, sabe? Eu quero orar, pedindo ao Senhor que nesta noite abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus, nessa hora eu quero apresentar, Senhor, cada vida que está aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, eu creio que Tu és um Deus que muda a nossa sorte.
Ó Deus, muda a sorte de pessoas aqui, Senhor. Existem pessoas que estão aqui nesta noite e precisam de uma resposta, Deus. Precisam de um milagre, Deus. Aquela conta, Senhor, aquela conta de luz. Senhor, aquela situação financeira que só o Senhor pode fazer, Deus. Ó Pai, a Tua palavra fala, ó Deus, que quando nós andamos em fidelidade, Deus, o Senhor abre as comportas dos céus e libera bênçãos sem medidas. Libera bênçãos sem medidas sobre a Tua igreja, Senhor. Nos ensina todos os dias a administrar melhor, Deus, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Dá sabedoria para o Teu povo também, Senhor. Ó Pai, repreende o devorador, conforme diz a Tua palavra. Ó Deus, que Tu possa prosperar tudo aquilo que vier às nossas mãos, que o Senhor nos dê sabedoria, multiplicando. Abre porta onde não tem porta, Senhor. Traz promoções, novas ideias, Pai, cursos, faculdades, diplomas. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, traz o crescimento financeiro sobre a Tua igreja, uma organização nova, uma nova administração, Senhor. Ó Pai, vinda do Teu Espírito, em nome de Jesus. Pai, aquela causa impossível, aquela causa na justiça, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que um milagre aconteça nesta noite. Aquela senhora, aquela mãe, aquele pai, aquele chefe de família, Senhor, toca agora, Pai, e move o sobrenatural, Deus. Ó Pai, eu quero declarar, Pai, quantas vezes, Deus, eu cheguei na minha casa e a bênção já estava na minha casa, Deus. Enquanto eu Te adorava aqui no culto, o Senhor operou um milagre na minha casa. Deus opera um milagre também na vida dos Teus filhos, que eles desfrutem, Senhor, do sobrenatural também na vida financeira. Ó Pai, que eles passem a andar nos Seus princípios, passem a andar na fidelidade e a experimentar do Teu sobrenatural, da multiplicação, Senhor, da Tua provisão. Nós Te louvamos e Te adoramos nesta hora e consagramos as nossas mãos, as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Que Deus te abençoe. Venha com alegria no altar, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você está feliz hoje de estar na casa de Deus? Que bom. Já cumprimentou o seu irmão? Cumprimente, dê um sorriso para ele, diga que bom que tu veio hoje. E depois abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Amém. Juízes, capítulo 6. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Deus é incrível no que Ele faz. Vamos lá. Esse texto de Juízes, capítulo 6, vai contar a história de um homem muito notável que existiu em Israel. O texto vai falar de Gideão. O nome do meu sogro era Gedeão. Quase igual. E eu preguei diversas vezes sobre esse texto de Juízes capítulo 6. Já foi livro da minha meditação por bastante tempo. Mas sabe quando Deus te
te mostra algumas coisas que você ainda não tinha visto. Não sei se você já teve aquela experiência de você procurar algo, mas você nunca conseguiu enxergar aquilo. E um dia, sem nenhuma pretensão, você vai lá e descobre. Eu quero dizer hoje que hoje é dia de você descobrir coisas que Deus já colocou dentro de você. Obrigado por um amém, um glória a Deus. Mas eu estou com vontade de pregar hoje. Você está com vontade de ouvir? Se não tivesse, eu pregava assim mesmo. Eu quero falar hoje sobre descobrindo o que Deus já colocou dentro de nós. E é tão rico, e ao mesmo tempo isso é tão libertador, porque o mundo vive numa correria constante em busca de ter. E quanto mais tem, mais as pessoas acham que elas serão algo. Se eu tivesse isso, eu seria mais respeitado assim. Se tivesse isso, seria melhor visto dessa forma. Mas eu quero te dizer que Deus não enxerga como o mundo está enxergando as coisas. Deus não olha como as pessoas lá fora elas olham. De fato, lá fora as pessoas elas vão te dar algum tipo de valor, te dar algum tipo de respaldo, te dar voz, à medida que você tenha. Se você tem, e a gente vive num mundo hoje onde as pessoas elas não apenas precisam ter, mas elas precisam mostrar que elas têm. E alguns não têm, e elas mostram o que não têm como se tivessem. E é uma loucura tão grande porque tira-se foto e posta porque a gente quer mostrar. Porque quanto mais eu mostro alguma coisa que talvez eu não tenha, mas eu quero ter e eu anseio ter aquilo, talvez isso dê mais notoriedade, mostre mais às pessoas, ou ela tenha uma visibilidade maior. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus ele ama você do jeito que você é. Você não precisa andar na correria desse mundo que está buscando reconhecimento disso, daquilo. Escuta, a única coisa que você precisa ser reconhecido é como filho de Deus. Se tem o maior reconhecimento que a gente tem é de sermos filhos de Deus. O evangelista, no Evangelho de João, ele vai escrever no capítulo 1, no versículo 12. No verso 11 ele diz que ele veio para quem era dele. Ele veio para os seus, mas os seus não recebem. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito. Essa palavra direito significa poder. Deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Eu quero dizer que tudo que você precisa, você já tem. Você é filho de Deus. Eu vou repetir, tudo que você precisa, você já tem, porque você recebeu a eleição de Deus. Escolha de Deus. Deus escolheu você. O evangelista lá em João, ele vai dizer mais uma vez no capítulo 15, ele diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu é que escolhi vocês. Uau! Não fui eu quem escolhi Jesus, foi Jesus quem me escolheu. Escuta, irmão, você é uma escolha de Deus. Deus escolheu por você. Pastor, então está dizendo que aquele cara que não está aqui na igreja, ele não foi escolhido por Deus? Eu estou dizendo para você que você foi escolhido por Deus, mas você sinalizou para Deus, Deus, eu aceito a tua escolha. Eu recebo a tua escolha no meu coração. Pastor, e o cara que está indo para o inferno, caminhando em direção ao inferno, ele não foi escolhido? Ele também foi. Mas ele é quem rejeitou. E a Bíblia vai dizer que aqueles que creem, esses estão salvos, mas quem não crê, já está condenado. Ou seja, irmão, ele me escolheu, mas eu dei uma resposta. Senhor, obrigado pelo Senhor ter me escolhido. Eu também escolho te servir. Eu espero que você que esteja me ouvindo hoje, você tenha também dado sua resposta. E eu quero dizer que a resposta não é a gente comprar uma Bíblia grande.
A resposta não é a gente usar uma roupa comprida. A resposta não é a gente dizer, ô varão, varoa, ô sou abençoado, ô João 3,16. Tem gente que conversa com os outros, irmão. Porque a palavra de Deus diz isso. Escuta, mas quando na verdade, precisa pôr em prática tudo aquilo que recebemos de ensino, a conduta de vida é muito distante daquilo que é a sua fala. E eu quero te dizer que aqueles que são escolhidos de Deus, a Bíblia vai dizer em João capítulo 15, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês possam ir e dar fruto. Escuta, irmão, quem é escolhido por Deus e também escolheu andar com Deus, a resposta natural, automática, a resposta que essa pessoa vai dar é ela gerar fruto. A Bíblia diz que a árvore ela é conhecida pelo fruto que ela dá. Se eu nasci de novo, eu vou dar fruto de que eu nasci de novo. Se eu nasci da água e do Espírito, eu vou dar fruto de que eu nasci da água e do Espírito. Se eu tenho a nova vida e a nova natureza na minha vida, irmão, todo mundo vai saber que eu tenho a nova vida e a nova natureza de Cristo. Não é por causa da camiseta que eu estou usando, não é por causa do tamanho da Bíblia que eu estou usando, mas as pessoas vão saber porque Cristo vai se manifestar através de mim. E eu desejo que Cristo se manifeste através da sua vida, em nome de Jesus, e que seja sabido onde você estiver, irmão. Na sua família, sua casa, sabe, no seu trabalho, na sua vizinhança, que todos saibam, vejam e considerem que é a mão de Deus quem tem feito isso na sua vida. Posso ouvir um amém, Senhor? Pastor, que descoberta é? Você precisa entender que tudo que você precisa, Deus já colocou dentro de você. A gente precisa parar com a correria desse mundo tão... Cada vez está mais acelerado, cada vez... Eu e Cristiane estávamos no supermercado, foi que dia? Um dia desses aí, a gente foi comprar alguma coisa para casa. E ela falou, aquela menina que está ali no... Eu fiquei procurando a menina. Ela falou, eu vi o processo daquela menina. Todo dia que eu ia caminhar. A menina estava com cabelo igual o meu. Rapado aqui. Grande aqui, o meu não é grande, mas o dela era. Uma bermuda bem larga, uma camiseta preta também bem larga, um chinelo de dedo. E falava e gesticulava. E só faltava fazer um gesto que eu não vou fazer aqui, que é muito feio. Mas você sabe. Eu fiquei observando e a Cristiane falando. Todo o tempo que eu estava caminhando, a Cristiane faz caminhada todo dia. Ela falou, eu vi essa menina, a transformação dela. Eu ia caminhar, essa menina levava a irmã para a escola. E um dia eu vi ela passando de mão dada com a menina, no outro dia eu vi ela beijando essa menina. E agora ela está com o cabelo cortado, andando. Se você olha, você pensa que é um homem. O mundo está com valores totalmente invertidos, irmão. A gente está vivendo num mundo que a cada vez o certo se torna mais errado. E o errado, a cada dia, fica mais certo. Para o mundo, não para nós. E parece que a gente, às vezes, está olhando tanto lá para fora, que a gente está igual o jovem que Paulo estava pregando para ele, e ele sentado na beira da janela, ouvindo a pregação de Paulo, e Paulo se estende, diz a Bíblia que o camarada cai num sono e ele despenca de lá do andar onde eles estavam e cai morto lá no chão. Escuta, irmão, pare de olhar lá para fora e desejar aquilo que está lá fora, porque a Bíblia vai dizer que há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim dele é fim de morte. Então eu quero te dar uma orientação hoje como seu pastor nesse último culto desse ano de 2021, essa última terça-feira melhor de 2021. Olhe para Jesus. Olhe para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Mantenha os teus olhos fixos no Senhor. Pastor, mas eu estou passando por um tempo tão difícil, eu estou atravessando um momento
tão turbulento na minha vida. Continue olhando para Jesus. Pastor, mas as dificuldades são tão grandes. É verdade, mas continue olhando para Jesus. Mas o ímpio está prosperando e eu não prospero. O outro fulano lá, uma vida toda, sabe, desregrada. E para ele o errado é certo e o certo é errado, e ele prospera e eu não. Parece até que a gente está lendo o Salmo de número, se não me engano, o Salmo de número 70, que o salmista indignado diz: olha aí o ímpio como prospera. Olha aí como estão as coisas. Escuta, irmão, tudo que você precisa já está dentro de você. Você pode olhar para o seu irmãozinho do lado aí e dizer: tudo que você precisa, Deus já colocou dentro de você, irmão. O que a gente precisa descobrir aquilo que é potencial de Deus, que está dentro de nós, e esse potencial. Pastor, o que é potencial? É você pegar um grão, uma semente, ali dentro tem um potencial de uma árvore que não vai gerar uma semente, irmão. Ali dentro tem um potencial que vai gerar milhares de sementes. Agora escuta, aquela semente pode permanecer ali, tem um potencial, pode se tornar algo muito grande, mas se ela não for semeada, regada, cuidada, nutrida, alimentada, ela vai continuar sendo um potencial. Grandes possibilidades de se ter grandes coisas, mas vai continuar aquilo ali. Escuta, eu não quero ser apenas um potencial. Eu não quero saber que dentro de mim tem apenas um potencial. Eu não quero saber que na minha casa, na minha família, sabe, as minhas filhas têm um potencial apenas. Não. Eu quero trabalhar. Eu quero descobrir esse potencial de Deus que Ele já colocou aqui dentro de mim e colocar isso tudo para fora. E quando eu coloco isso tudo para fora, esse potencial que Deus já colocou dentro de mim, escuta, sabe, acontece um mecanismo. Tudo isso que Deus já colocou aqui dentro de mim, quando vem para fora, começa a se multiplicar e o nome de Jesus começa a ser glorificado. Você entende hoje o que o teu pastor está dizendo para você? Vamos para o texto. Capítulo 6 de Juízes, verso de número 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor... De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Ele os entregou nas mãos dos midianitas. De novo, os israelitas fazem o que Deus desaprova. E durante 7 anos, Deus entrega os israelitas nas mãos de um povo adversário chamado midianita. O verso 2 diz assim: os midianitas dominaram Israel. E por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo os animais e as suas tendas. Vinha como um enxame de gafanhoto. Era impossível conter os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram o socorro ao Senhor. Vamos lá. O cenário era muito ruim. O cenário era de destruição. O cenário era de destruição, trazendo um empobrecimento gigantesco para o povo de Israel. Mas quem era esse povo? Era o povo que tinha uma promessa, o povo que tinha a bênção da promessa. Era o povo que nasceu de lá de um homem lá atrás, chamado o pai da fé, Abraão. O cara era tão abençoado por Deus por causa de uma promessa, uma palavra que Deus libera, que ele vira para o sobrinho dele e diz assim: olha, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque para onde eu for, ele sabia, para onde eu for, a bênção de Deus vai junto comigo. Eu quero dizer para você, irmão, quem tem ciência, quem tem consciência
da promessa que Deus tem para a vida, sabe, daquilo que Deus tem para fazer, não entra em briga, não entra em discussão, não entra em guerra com nada. Ele entende. Se tu for para lá, eu vou para cá. Se você for para lá, eu vou para cá. Ele entendia, para onde eu for, a direção que eu for, Deus vai me abençoar. Eu quero dizer para você que a direção que você for, se tu tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, tu vai ser abençoado, meu irmão. Pastor, se me colocarem lá naquela repartição, sabe, naquele setor da empresa, mas eu vou ser abençoado lá. Obrigado por um amém. E um glória a Deus. Se me colocarem no lugar mais difícil, Deus vai me fazer prosperar. Eu estava almoçando hoje, a Cristiane hoje decidiu botar uma mesa na sala e a gente ia almoçar junto, família. Ela fez uma salada muito boa. Quando ela começa a fazer salada é porque eu estou engordando. E aí eu botei um vídeo na televisão, me chamou a atenção, o vídeo estava menos 71 graus. É um local na Sibéria. E eu fiquei vendo aquilo, eu falei, caramba, cara, que lugar difícil para viver. E tem gente que vive lá. Se você pegar um copo d'água e deixar ele... Pegar um copo d'água e jogar, a água que joga no ar, ela já cai já em outro estado, já não é mais líquido. Falei, o cara que estava fazendo a matéria, ele tirou a luva dele menos de 5 minutos. A ponta dos dedos dele começou a ficar toda branca. Ele estava perdendo o movimento. Um lugar que só dava menos de 48 graus abaixo de zero. E eu fiquei vendo aquilo, eu falei, cara, que dificuldade para viver. Ele foi entrevistar uma moça do local. Falou, mas por que você não vai morar num lugar melhor para se viver? A resposta da moça é que mexeu comigo. Ela disse, tudo que eu preciso está aqui. Escuta, quando você descobre tudo que você precisa, irmão, quando você descobre que dentro de você tem tudo que você precisa, você não precisa mais buscar nada lá fora. Porque você já sabe, tudo que eu preciso está aqui dentro. E quem tem a bênção de Deus, pode ir lá para a Sibéria e vai vender gelo na Sibéria e vai ganhar dinheiro, irmão. Porque ele sabe, eu estou debaixo da bênção de Deus. A bênção de Deus é tão grande na minha vida, se me colocar nesse lugar. Falar, o teu emprego no meio do gelo, é vender gelo. Irmão, o cara prospera ainda. Mas por quê? Que ele é muito bom de fazer negócio? Não. É porque ele entende que tem uma promessa, tem uma bênção sobre a vida dele. Escuta, irmão. Esse livro que a gente carrega, que é chamado de Bíblia, que significa conjunto de livros, irmão, tem uma infinidade de promessas que, se você tomar posse para você assumir isso aqui é para a minha vida, eu quero te dizer, vai se cumprir na sua vida. Mas o nosso grande problema é que a gente acredita mais na mentira que o diabo conta a nosso respeito do que aquilo que Deus fala ao nosso respeito através das Escrituras. Israel, um povo que tinha a bênção de Deus, estava vivendo um tempo de empobrecimento, de fracasso, de derrotas constantes, 7 anos sendo entregue nas mãos de um inimigo, os midianitas, e ainda se juntaram outros 2 povos, os amalequitas e o povo do lado leste. E diz a Bíblia que eles, de ano em ano, ou seja, a gente está próximo de virar um ano. Tem um texto que eu não me lembro agora, a memória é o certo, mas está lá no livro de 2 Reis, diz o texto que na entrada do ano, sempre os inimigos vinham e destruíam Israel. Escuta, irmão, a gente está perto de romper um ano. E no meio das euforias de soltar fogos, de brindar, eu queria que você saísse daqui hoje muito atento, porque nessa virada, alguma coisa pode virar de bom para você.
dentro da tua vida, no seu coração, na sua vida espiritual, na sua casa, na sua família, como também pode vir o inimigo e invadir e começar a trazer desgraça, problemas, empobrecimento e uma série de destruições, porque a gente não está fazendo aquilo que Deus deseja que seja o nosso comportamento. Israel só viveu isso, porque o verso 1 diz: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova de novo. Ou seja, eles voltaram a repetir erros. E eu quero dizer para você, nessa última terça-feira de 2021, irmão, a gente errou muito esse ano. Quem aqui não errou esse ano, levanta a mão e dá um glória a Deus, que depois eu quero que você faça uma oração por mim. Quem não errou? Ai, que bom, eu estou falando para a turma certa. Irmão, alguns erraram muito, outros erraram menos, mas todos nós erramos. Todos nós falhamos em alguma coisa. Agora, a grande questão é, eu vou entrar no próximo ciclo de 12 meses, repetindo, sabe, replicando de novo erros do meu passado, do ano que está ficando para trás, para que eu continue esse ciclo. E a Bíblia diz que enquanto Israel fazia de novo, que Deus reprovava, diz a Bíblia que Ele mesmo entrega nas mãos do inimigo o povo de Israel por 7 anos. Escuta, não é diabo, irmão. Olha para mim, não é o diabo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, Romanos, na verdade, 16, versículo 19, o Deus de paz esmagará Satanás. O verso 20 diz, pelo seu poder debaixo dos nossos pés. Escuta, irmão, Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele já é derrotado. Não, acho que tem gente que tem medo disso. Tem gente que nem fala, ai pastor, não fala o nome desse bicho não. Irmão, é Bíblia Sagrada, o Deus de paz, está falando do Deus que eu sirvo, esmagará Satanás pelo seu poder debaixo dos nossos pés, ou seja, dos pés da igreja. Ele já é um derrotado, ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus derrotou, ele venceu a morte lá na cruz, irmão, sabe, nos deu direito a uma vida abundante, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida vitoriosa. Pastor, mas por que alguns não vivenciam isso? Porque vivem replicando erros e mais erros e mais erros que Deus reprova. Atitudes que Deus reprova, atitudes que Deus condena, atitudes que Deus diz não, eu não compactuo com isso, eu não estou nisso, eu não me faço presente nisso. Escute, alguns em nome até de Deus, sem que Deus autorize nada, estão continuando nos seus próprios erros e falhas. Mas eu quero te dizer que eu e você que estamos aqui nessa entrada de ano, nós não vamos permitir o nosso adversário entrar, Alexandre, e destruir o trabalho das nossas mãos. Nós não vamos permitir, Ana, o nosso adversário entrar, sabe, trazer empobrecimento, destruição e miséria para a nossa vida. Nós não vamos, sabe, nós não vamos permitir isso. Eu não vou permitir entrar na minha casa, eu não vou permitir entrar na igreja de Jesus aqui, a qual eu presido, a qual eu estou como líder dessa casa hoje. Escute, você não pode permitir do adversário entrar na sua casa. Pensa um ladrão entrando na sua casa nessa noite de hoje. E ele não entra falando assim, olha, eu estou entrando, Marlon, vou roubar a sua TV. Eu estou entrando, tá? Paula, estou entrando aí na sua casa. Eu vou pegar o seu celular hoje. Pensa, Washington. Ô, Washington, dá licença, eu estou entrando. Eu vou roubar a sua casa hoje. Aí você fala assim, deve ser vontade de Deus. É, irmão, assim que você age? Santão. Não. Aqui não entra, não. Ele não pede licença. Ele pula a janela, ele rompe o lacre, ele quebra a fechadura, ele quebra a corrente, ele quebra o cadeado,
Ele entra sem ser convidado. E se a gente tiver a oportunidade de dar um coro, a gente dá, irmão. Aí os santos se manifestando. Tudo santo, aleluia. Quando a gente voltou a morar em Nilópolis, a gente não tinha instalado o ar-condicionado e estava aquele calor. Estava quente demais. E a gente estava dormindo com as janelas todas abertas. Em Nilópolis, irmão, assim, que lugar bom para morar, irmão. Que lugar maravilhoso, obrigado, aleluia. Eu e Cristiane, a gente estava feliz da vida. Vamos dormir com a janela toda aberta, as 3 janelas da casa abertas. Meu quarto, o corredorzinho que dá acesso ao quarto da Manu e a sala, tudo aberto. E eu dormindo, feliz da vida, do lado da minha esposa, Manu no quartinho dela. Irmão, e quando eu durmo, eu decido dormir de verdade. Eu aprendi com o meu pastor que a gente não dorme, a gente morre e ressuscita no outro dia. Eu sou desse tipo. Mas aquele dia, irmão, eu acordei com barulho na janela. E eu pensei que fosse a Manu. Manu estava andando um tempo, acordando de madrugada, querendo andar na casa. E a gente orando todo dia por ela, graças a Deus. Ela foi liberta, aleluia. Foi liberta mesmo, irmão. Eu tinha esse problema aí, a minha mãe orava toda noite por mim. Eu fui liberto também. E Deus libertou a minha filha também. Eu pensei, cara, Manu deve estar de novo no sonambulismo e ela deve estar querendo se jogar da janela. Quando eu abro o olho, irmão, uma perna peluda pulando a janela. Irmão, deu um salto da cama onde eu estava até a janela. Eu falei assim, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Aleluia. Foi isso que eu fiz, aleluia. Foi nada, irmão. Eu dei um salto e dei um grito, eu vou te matar, desgraçado. Talvez você pense, pastor, o senhor pecou. Em você, santão, você ia dobrar o joelho e falar, Senhor, abençoe esse pobre coitado. Ah, irmão, deixa de ser hipócrita, né? Tem muita gente hipócrita. Eu vou te matar, infeliz. Ele pulou da janela para a laje da casa do lado, e da laje da casa ele pulou na rua, irmão. E eu estava dormindo bem à vontade, e eu já ia saindo aqui, dizendo, olha como você está. Falei, não posso ir. Irmão, a minha vontade aquela noite era de... Eu só pensava uma coisa. Na nossa casa a gente estava acabando de mudar, a gente ainda estava em obra ainda, não tinha nada de valor na casa. Senão a gente mesmo. Eu falei, se esse cara entrou no quarto da minha filha e tocou na minha filha, eu vou matar ele. Pastor. Minha maior riqueza está ali, ó. E tem uma outra miudinha que está por aí. Minhas maiores riquezas. Eu fiquei a noite toda. Cristiane, vai dormir, amor. E eu com o olhão aberto. Eu falei, eu vou pegar ele. Tem que pegar ele. Se ele tocou na minha filha. Eu falei, ele tocou em você? Não, pai, eu já falei que não. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o ladrão não entra na nossa casa e a gente aceita, irmão. O ladrão não pula a janela e a gente acha que é normal. E a gente diz que é a vontade de Deus. Por que eu vou permitir o diabo entrar na virada desse ano e fazer bagunça na minha casa, no meu casamento, na minha família, nas minhas finanças, na igreja, no meu ministério? Por que você vai deixar? Pastor, o que a gente vai fazer então? Eu vou descobrir o que Deus já me deu para vencer o adversário. É descobrir o que Deus já me deu. Escuta, as armas, as ferramentas, Ele já me deu.
Ele já entregou nas minhas mãos. O problema é que a gente não desfruta porque a gente não discerne. E o que eu não discerno, o que eu não tenho discernimento, eu não posso desfrutar daquilo, irmão. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Se você não tem conhecimento de uma coisa, você não pode desfrutar daquilo. Se você não sabe que é teu direito, você nunca vai experimentar daquilo, irmão. Versículo de número 5. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como um enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Invadiam para... Escuta. O desejo deles era, nós vamos invadir, vamos devastar. O desejo do diabo não é outro senão João 10:10. O ladrão veio senão para matar, roubar. Ele veio para isso, irmão. O ladrão veio para isso. Roubar, matar e destruir. Verso 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, e não adorem os seus deuses não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não deram. Escuta, mais uma vez, se eu não dou ouvidos a Deus, eu não consigo entender o que Deus já me deu, que eu preciso usar, irmão. Se eu não der ouvidos a Deus, na terça-feira passada eu falei exatamente sobre isso. O que você está ouvindo? Sabe, às vezes a gente está dando ouvido para a voz errada, a gente está dando ouvido para os ruídos, para os barulhos à nossa volta, e a gente não consegue ouvir o que Deus está falando, que Ele já nos deu, as ferramentas que Ele já nos deu, sabe, a capacidade que Ele já me deu. Escuta, eu preciso agora descobrir o que eu tenho aqui, que Deus colocou na minha vida, que eu posso pôr isso para fora e ver acontecer o milagre de Deus. Sabe o que é o termo igreja? Igreja é uma palavra grega chamada eclésia, ou alguns vão dizer eclesia. Essa palavra grega significa chamados para fora. E a gente costuma muito usar isso quando a gente vai falar sobre obra missionária, sobre missões, sobre ir lá fora e pregar, sobre a gente sair daqui e fazer evangelismo. A igreja é chamada para fora. Escuta, além da igreja ser chamada para ir lá fora, a igreja também é chamada, porque eu e você somos a igreja de Jesus, a igreja é chamada para fora, ou seja, tudo que Deus já colocou aqui dentro de mim, eu preciso agora manifestar isso, colocar isso para fora. Isso é ser igreja, chamados para fora. Deus está chamando coisas que Ele já colocou aí dentro de você para fora, irmão. Eu tenho certeza que em 2022 vai ter pessoas que vão estar cantando aqui, que talvez nunca pensaram, caramba, eu nunca pensei que eu ia cantar. Mas escuta, Deus já colocou esse talento dentro de você e você vai botar para fora. Talvez vão ter pessoas aqui que vão estar ministrando a palavra, liderando os cultos aqui, e você pensa, mas eu sou tão tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. Escuta, mas o potencial já está dentro de você, você precisa pôr isso para fora, você precisa descobrir, olha, Deus me deu isso, eu agora tenho que colocar isso para fora. Mas a gente vai ter que trabalhar com uma coisa chamada medo. A gente vai dizer, eu tenho medo. Eu tenho certeza que as meninas que começaram a dançar aqui, sabe, no início ficaram cheias de medo. E se eu fizer o lance lá da mão errada? E se eu der um passo errado? Escuta, tem que vencer o medo. Quando eu comecei a tocar instrumento, meu instrumento era guitarra, eu era guitarrista da igreja. E eu era o guitarrista que fazia o solo musical. Irmão, a primeira vez que eu fui fazer o solo musical da guitarra, a minha mão tremia tanto que o som da guitarra saiu assim. Parecia que eu estava vibrando, a minha mão tremia e pingava de tanto suor, porque eu estava vencendo o meu medo. Qual é o teu medo que está impedindo você de manifestar e pôr o potencial que Deus já te deu? Está dentro de você para fora, irmão. Hoje é dia da gente aniquilar e dizer, eu não vou mais ser dominado pelo medo.
Eu não vou mais ser paralisado pelo medo. O medo estava me paralisando até aqui. Mas eu descobri que tem potencial de Deus dentro de mim. Tem coisas que Deus colocou aqui dentro da minha vida. Eu vou botar isso para fora. Olha o que diz o texto. Vamos continuar a leitura. Israel não deu ouvidos. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo de quem? Opa, vamos parar aqui. Escuta, tinha um cara lá. No meio de todo o povo de Israel tinha um cara que estava fazendo algo diferente. Escuta, aqui na igreja pode ter uma pessoa que no próximo ano vai fazer algo de diferente. Eu espero que seja você. Uma pessoa. Entre toda a nação de Israel que tinha errado, entre toda a nação de Israel que não deu ouvidos à voz de Deus, todos eles foram procurar nas montanhas buracos, esconderijos para se esconder. E todos os anos era a mesma história. Israel plantava, eles plantavam e falavam assim, não, esse ano os midianitas não vêm, esse ano os inimigos não vêm. E quando chegava a época deles colherem, chegava a época de, recolher o fruto, vinha Midian, com seus camelos, uma multidão de gente que a Bíblia vai dizer que parecia um enxame de gafanhoto, destruía tudo. O desejo deles era só um: nós vamos destruir, devastar a terra. Enquanto isso, o povo se escondendo. Mas tinha um cara, Gideão. Ele pega o trigo, ele leva para o lagar. Pastor, o que era o lagar? O que era um tanque de prensar as uvas? Era um buraco, uma escavação que se fazia numa rocha. Tinha mais ou menos até a cintura de altura. E os israelitas que faziam isso, eles colocavam uma roupa toda branca, se jogava dentro daquele tanque, que era um buraco na rocha, jogava-se as uvas ali, eles começavam a cantar canções, ia pisando na uva, e tinha um canal onde aquela uva que ia sendo prensada, o suco dela ia saindo, e dali se fazia o vinho, se fazia o suco de uva e outras coisas. Agora escuta, para se malhar o trigo, ou debulhar o trigo, não se fazia num lugar como o tanque. Porque para debulhar o trigo, para malhar o trigo, a pessoa tinha que bater e ela jogava para o alto. Tinha que ser num outeiro, num local alto onde corria uma corrente de vento. Porque quando se jogava a palha junto com o trigo, quando o vento batia, levava a palha e só ficava só o grão do trigo. Escuta, Gideão estava num lugar de impossibilidade, de dificuldade, de, trabalho dobrado, porque não tinha vento, irmão. Ele estava fazendo as escondidas, porque ele falou, não, a minha família não vai ser penalizada por causa dos midianitas. Eu vou guardar trigo para minha casa. Escuta, irmão, decida fazer algo diferente esse ano que está entrando na sua vida. Decida, pastor, mas é muito difícil. Escuta, para o Gideão não foi nada fácil, não, irmão. E não tem nada fácil para ninguém, não, irmão. Ah, pastor, eu fico com medo se alguém for me criticar de ver eu fazendo. Irmão, eu estava lendo um negócio hoje, o cara que foi um dos fundadores da Apple, o Steve Jobs, ele tem uma frase que ele dizia: só aceite críticas. Deixa eu lembrar aqui, ele disse, só vai lhe criticar quem nunca produziu nada igual a você. Porque quem produz coisas acima de você não vai ter tempo para parar para te criticar. Escuta, só critica os outros quem não está fazendo nada. Porque quem está fazendo alguma coisa, está trabalhando, não tem tempo para parar para criticar o Gideão que está malhando o trigo no lagar. É simples. Quem está trabalhando, irmão, ele não tem tempo para parar para falar, isso aqui, aquilo. Não tem. Ele está trabalhando. Escuta, irmão, sai daqui hoje e decida fazer. Pastor, mas é muito difícil. E quem disse para você que ia ser fácil? Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem um bom ânimo. Tem um bom ânimo, Ana.
Tenha bom ânimo, Lívia. Tenha bom ânimo, Sandro. Tenha bom ânimo, Cadu. No mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Sai daqui hoje para ter um bom ânimo. Ah, pastor, mas parece que a coisa está ficando cada dia mais difícil. Cada ano que passa as dificuldades aumentam. Cada ano que passa, sabe, parece que o amor está esfriando mais ainda. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, irmão. Eu estava conversando com o pastor, o apóstolo Valmer, que esteve pregando aqui domingo. Ele falou, Júnior, na época que nós nos convertemos, eu falei, nós não, você é velho pra caramba. Ele falou, a gente não era tratado com carinho, não tinha a recepção que tem hoje na igreja, não tinha nada. Ainda tomava era a couro do pastor. E a gente estava lá. Domingo, escola dominical. Depois, culto de manhã. Acabava o culto de manhã, às vezes, meio-dia. Saía correndo para casa, almoçava, tomava um banho, 5 da tarde, ensaio do louvor. Eu vinha para cá, para Realengo, para ajudar na igreja do meu pai. A gente chegava aqui de manhã, escola dominical, depois da escola dominical, culto. Depois do culto tinha alguma coisa, vai visitar um irmão aqui, vai visitar o outro ali. Aí a gente parava um pouquinho, minha mãe trazia um frango lá, cheio de gordura lá, e a gente chapava aquele frango para dentro, glória a Deus, aleluia. Acabava de comer, a gente ia fazer evangelismo, eu e Cristiane, eu pendurava o violão e a gente ia para a esquina. Teve uma vez, eu estava de um lado da rua e ela do outro, eu com violão e panfleto, e ela do outro com panfleto com a Bíblia, eu cantando e ela lá, e aí alguém passava, olha, Jesus ama o culto aqui na igreja, aqui 19h30, tá bom, não vou não. E a gente lá, irmão, feliz da vida, adorando a Deus, glória a Deus, aleluia. Escuta, acabava aquele evangelismo, aí tinha o louvor, 5 horas o ensaio. Quem era o louvor? Eu, ela e mais um, o pai da Yasmin. O pai da Yasmin chegava com a bicicleta dele, glória a Deus. Na hora do ensaio, irmão, ele começava a chorar. Eu falei, vamos ensaiar, Alex. Jesus, eu te amo. Eu falei, caramba, ele tá doido. Irmão, acabava 6h30 o ensaio, a gente saía correndo pro banheiro, vai tomar banho, às vezes não tomava banho, batava um perfume. 7h30 começava o culto e a gente estava lá, vamos cantar agora, Alex, agora tu canta, na hora do ensaio tu não cantou. Aí ia começar o louvor, Jesus, eu te amo. Eu falei, caramba, cara, ele não faz. O louvor era eu, Cristiane, ele só era o chorador do ministério de louvor, irmão. Acabava o culto, 9h30 da noite, ia todo mundo embora. Eu ia tirar as caixas de som, porque a igreja era toda aberta, estava em obra, eu e Alex tirando as caixas de som. E aí o Alex decidia cantar. Aí ele ia, a gente atravessava a rua para levar as caixas para a casa da irmã Esther. Irmão, a gente chegava em casa, lá na casa da Cristiane, 11 horas, irmão. Eu passava o dia inteiro doido para beijar essa mulher. Doido para beijar ela, mas fiel, trabalhando na obra de Deus. Quando eu ia dar um beijo nela, o pai dela lá dentro, Lambal, eu falei, não acredito nisso, meu Deus. Ô irmão, a gente não desviou, irmão. Às vezes chegava em casa, o pai dela insinuando que a gente estava no motel o dia todo, irmão. Uma pilha de louça desse tamanho aqui, para ela lavar. O pai dela fala, ninguém vai lavar a louça não, Cristiane quando chegar aí ela vai lavar. E a Cristiane muito sábia, eu falava, não amor, meu pai está nervoso, é melhor você ir embora. Eu falei, dá um beijo pelo menos. Nem, só um selinho, só para sentir o cheirinho, aleluia. E ela ia pro tanque e ela começava a cantar. O pai dela violento. Tá debochando de mim, é? Não, pai, não estou debochando, só estou feliz, eu vim da igreja. A gente não desviou, irmão. Escuta, qual é a tua dificuldade hoje? A gente tem acesso à informação, tem acesso a coisas que anos atrás não existia. Mas parece que a gente, por mais acesso, por mais informação que a gente tenha, a gente é tão superficial. Nosso relacionamento com Deus é superficial, relacionamento com as pessoas é superficial. A gente se fala
Está do lado, irmão. E a gente transfere isso para Deus. Escuta, irmão, vamos fazer diferente próximo ano. Vamos fazer diferente agora em janeiro, irmão. Vamos fazer dos nossos cultos aqui na terça-feira diferente. Irmão, tinha alegria de vir para cá, para Realengo, de lá de Vila Norma, irmão. Quem conhece Vila Norma aqui? Nosso Deus, você foi quase na boca do lobo lá. Irmão, que lugar feio, irmão. Eu fui lá no outro dia. Não melhorou nada, só piorou, irmão. Eu tirei a única coisa boa que tinha de Vila Nova, graças a Deus. Pastor, só vinha de carro. Não, às vezes a gente vinha de ônibus. Um ônibus de Vila Nova para Nilópolis. Um de Nilópolis para Deodoro. Um de Deodoro para Realengo. Teve uma vez que os dois doidinhos. Falei, Cristiane, só tenho dinheiro de ida. Não tem dinheiro para voltar. Eu volto andando contigo, amor. Falei, cara, você não está entendendo, não? É Realengo, amor. Eu falei, Deus vai nos abençoar, a gente volta caminhando. E o louco aqui, irmão, doido para beijar ela. Vou falar que não. Falei, então vamos, Viemos para o ensaio do louvor. Eu, Cristiane, mas quem? Vamos começar o louvor, Alex? Eu falei, já? Ele tocou o primeiro acorde, cara. Ele já ia embora, ele entrava facinho na presença. Aquele dia, irmão, a gente cantou de 5 até as 8. 8h30, o Alex parou de chorar. Eu falei, vamos embora, né? Já ensaiamos hoje, amanhã a gente canta essas músicas. Ele amanhã. Ele não cantou nada, chorou o tempo todo, gente. Guardei o violão. Fomos trancar a porta da igreja, estou trancando. Não falei nada, irmão. Não falei para o Alex, a Cristiane também não. A gente ia vir a pé. Quem lembra do Vale Transporte de Papel? Você está bem velho. Aleluia. Você está bem velho mesmo. Os jovens que não sabem o que é isso, antigamente no ônibus, a gente ia passar num negócio chamado roleta, não sei se ainda tem isso. Tem ainda, né? Glória a Deus. Aí tinha um cara que era o trocador. Agora acho que não tem nem mais trocador. A gente dava um pedaço de papel assim, escrito o valor da passagem, chamava Vale Transporte. Alguns vendiam, aleluia, para comprar o rango. Alex pega uns Vale Transporte, vai apertar minha mão e fala assim. Eu falei, que é isso aqui, cara? Falou, na hora do louvor, do ensaio, Deus mandou te dar isso aqui. Eu falei, mas você estava chorando, Deus mandou te dar. Vai com Deus. Eu não falei nada, irmão, que eu não tinha grana para voltar para casa. Violão nas costas e todo feliz com ela. Se não tivesse passagem, a gente voltava feliz do mesmo jeito. Deixa eu perguntar para você. O que tu perdeu no meio da tua caminhada que você não tem mais alegria de vir para a igreja? Eu fiz uma pesquisa há uns meses atrás. Por que você não veio no culto terça-feira? Não, estava... Não precisa mais responder. Ele não veio. Não, assim... Veio, amém. Caramba, eu cheguei à conclusão que o pessoal não vem porque não quer. Não vem porque não... o coração não queima. Irmão, contava os minutos. Pastor, era para beijar ela também. Mas a gente tinha prazer de estar na igreja. Toda quarta-feira, montava som, acabava o culto, desmontava som. Domingo, montava o som de manhã, acabava o culto de noite, desmontava o som. Sempre, caixa de som pesada nas costas, limpava. Ainda tinha que pegar os cabos, o chão era de concreto, e aí o cabo era preto, no final do culto o cabo estava cinzinha, branquinho, irmão. Aí tinha que pegar um pano, limpar os cabos do som todo, e a gente fazia aquilo com um prazer tão grande, irmão. Sabe por quê? Porque meu prazer está na casa de Deus, servindo o Senhor. E foi o tempo das minhas maiores descobertas ministeriais. Foi o tempo que eu descobri que Deus tinha me chamado para pregar a palavra, irmão. O cara que só sabia 2 versículos da Bíblia, Deus me escolheu. Deus é maravilhoso. Acho que ninguém me escolhia, senão Deus e meu pai, só.
assim, eu tenho minhas dúvidas ainda, acho que é porque era meu pai mesmo, irmão. Eu acho que se não fosse meu pai, ele também não me escolhia, não. Assim, eu não tinha perfil nenhum, irmão, para pregar a palavra, não tinha perfil de nada. Aí meu pai falou, meu filho, agora você vai dar aula na escola dominical. Irmão, eu tinha saído de 2 versículos, eu sabia uns 4 só. Falei, pai, eu nem sei a Bíblia direito. Ele falou, meu filho, Deus vai te usar, eu estou vendo você é um homem de Deus. Meu pai viu que ninguém via, irmão. Só meu pai e a Cristiane que via isso, irmão. Escuta, Deus já me via assim. Agora, eu precisava descobrir os valores que estavam aqui dentro de mim. Eu precisava descobrir, sabe, o pastor que ia ter paixão por cuidar de pessoas. Eu precisava descobrir, sabe, o homem que ia ter paixão de ler a Bíblia e pregar a palavra, irmão, que eu mais amo na minha vida. É, sabe o quê? É pegar esse livro aqui, sabe, abrir ele e pregar a palavra, irmão. Eu poderia ficar aqui até meia-noite, até 1 da manhã, falando do amor de Deus para você, falando da palavra de Deus para você, sabe por quê? É o que eu amo, mas eu tive que descobrir isso, porque meu sonho era outro. Meus sonhos eram outros, totalmente diferentes disso. Mas eu fui descobrindo à medida que eu ia me apresentando para Deus, vencendo os meus medos. Eu quero te dizer, hoje é dia de você sair daqui para vencer teus medos. É dia de você descobrir o que Deus tem para a sua vida, o potencial de Deus na sua vida. Olha o que diz, quero encerrar minha mensagem agora em nome de Jesus. Oh, meu Deus, vamos lá. Versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando nos diziam, foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, Senhor, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem. Olha para o seu irmão e diz assim: é com a força que você tem. É com a força que você já tem, irmão. Escuta, o Gideão não foi buscar, não, eu vou autoajuda aqui, eu vou buscar isso aqui. Não, o Gideão, é com o que você já tem. Olha o que diz, Gideão, é com a força que você tem. Vá, liberte Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Escuta, irmão, quando você descobre o que Deus tem para a sua vida, Ele mesmo abre as portas e te envia. E quando Ele te envia, fica tranquilo, que tudo que você precisar na jornada, Ele vai garantir para você. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, eu quero fazer melhor do que em 2021. Quero ser um crente melhor. Quero vencer meus medos. Não quero mais fazer o que Deus reprova. Quero fazer o que Deus aprova. Eu quero dar mais ouvido a Deus, menos ouvido ao meu adversário. Quero ouvir mais a voz do Espírito Santo e quero ouvir menos os ruídos e os barulhos que o adversário está colocando no meu ouvido. Eu quero ouvir Deus. E eu quero descobrir o potencial que Deus já me deu. Eu queria orar por você hoje. Eu quero abençoar a sua vida hoje. Eu sei o caminho hoje, irmão. E domingo o apóstolo estava pregando aqui. Ele falou que quando a gente é novinho na fé, lembra? Quem estava aqui domingo? Quando a gente é novinho na fé, a gente sempre fica esperando, né? Uma profecia, alguém falar alguma coisa para a gente. Mas quando a gente é maduro, a voz de Deus já fala dentro da gente. A gente não precisa mais que alguém fale, olha, sim, está dizendo Deus. Ainda que Deus seja misericordioso e faça. Mas escuta, a gente já começa a aprender a ouvir a voz de Deus. Eu aprendi o caminho, irmão. Nesse tempo de jornada eu aprendi. E nesse caminho que a gente aprende de relacionamento com Deus, é onde a gente começa a descobrir o potencial que Deus já colocou dentro de nós. A capacidade que Deus pôs dentro de nós. E a gente precisa agora colocar isso tudo para fora. Eu quero orar por você.
que quer sair daqui hoje e começar essa descoberta. O que Deus é na sua vida, o que Deus já te entregou, o chamado que Deus já tem para você, a obra que o Espírito Santo já vai fazer na sua vida, mas que você precisa dizer: Senhor, eu vou vencer o medo. Eu tenho muito medo. Eu tenho meus receios, eu tenho, os meus traumas, as minhas dores que me impedem. Eu quero orar para você ser livre hoje. E você, assim como Gideão foi visitado pelo anjo e disse: eu sou com você, homem valoroso, guerreiro valente. E Gideão começa a dizer: se eu sou isso tudo mesmo, e se meu povo é, por que a gente está vivendo tudo isso? Os nossos pais nos contaram a história. E Deus diz para Gideão: ô Gideão, tudo que você precisa está dentro de você. Se tem alguém hoje que quer conhecer o que Deus já colocou dentro de você, que quer começar esse tempo de descoberta, sai do seu lugar, vem até o altar. Eu quero fazer uma oração. Eu quero abençoar você hoje, orando pela sua vida, orando pelo seu coração, orando para que Deus, tire a venda dos seus olhos e você comece a enxergar coisas que antes você não conseguia ver. Coisas que antes você estava impedido de ver por causa das vozes, dos barulhos, das escamas nos olhos. Jesus hoje quer mostrar o que Ele tem para fazer na sua vida. Eu nunca ia me imaginar anos atrás. Eu nunca ia me imaginar pastorear uma igreja. Eu nunca me imaginei pregando no altar de uma igreja. Eu nunca me imaginei cuidando de pessoas. Nunca. Mas Ele me escolheu e Ele colocou isso dentro de mim. À medida que eu fui caminhando, eu fui conhecendo o propósito e o plano dele para mim. Hoje, o que mais me realiza, meu irmão, é eu estar no altar, servindo a Jesus, adorando ao nome de Jesus. Você que está aqui no altar, comece a dizer agora: Senhor, eu sou tão moço ainda na minha vida espiritual. Eu ainda tenho tantas dificuldades. Eu ainda tenho tantos pecados. Eu ainda cometo tantas falhas. Mas Jesus te trouxe aqui para mostrar para você que acima das tuas falhas você tem um advogado. 1 João, ele vai dizer: filhinhos. Ele diz: olha, filhinhos, se algum de vocês pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai. E o nome dele é Jesus Cristo justo. Escuta, falhar, a gente está sujeito a isso. Porque na trajetória, na jornada, na estrada dessa vida, nós vamos errar em alguns momentos. Mas o grande lance é quando eu descubro quem é o Senhor da minha vida. A grande questão é descobrir quem é que governa a minha vida. Eu não sou mais governado pelo pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. Quem governa a minha vida é o Senhor Jesus. Eu sou governado, direcionado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz para nós andarmos no Espírito e de forma nenhuma nós vamos nos inclinar para os desejos da carne. Então o chamado para a gente hoje, descobrir o propósito de Deus, descobrir o potencial que Deus já colocou dentro de nós, é a gente se inclinar para viver uma vida no Espírito Santo. É nós nos inclinarmos para viver uma vida andando no Espírito. Porque quando eu ando no Espírito, eu não me inclino para a carne. Quando eu ando no Espírito, os meus olhos já não são mais olhos carnais, mas são olhos espirituais. Eu começo a enxergar aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele já colocou dentro de mim e o que Ele vai fazer através de mim. Mas eu preciso andar no Espírito. Eu quero orar por você que veio aqui no altar hoje, para você sair daqui para andar no Espírito, viver uma vida no Espírito Santo. Eu queria que você que está aqui no altar, você clamasse a Deus por isso agora.
Sabe, você talvez esteja ajoelhado no altar ou você esteja de pé. Eu queria que você agora clamasse dizendo: Senhor, eu quero andar, eu quero viver uma vida no Espírito Santo. Eu quero viver o próximo ciclo de 12 meses do ano de 2022, mas eu quero viver a cada mês desse ano de 2022 andando no Espírito, vivendo uma vida no Espírito Santo. Eu quero desenvolver os dons espirituais, eu quero falar em outras línguas. Se eu já tenho o dom de línguas, eu quero usá-lo na minha casa, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou na condução, enquanto eu estou, dirigindo, enquanto eu estou andando, enquanto eu estou na rua. Eu quero estar em todo o tempo falando no Espírito, porque enquanto eu falo no Espírito, o meu espírito é edificado, eu estou sendo fortalecido no meu homem interior. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa: nutra, alimente uma vida no Espírito Santo, e de maneira nenhuma você vai se inclinar para as obras da carne, mas você vai viver, a cada dia descobrindo o que Deus tem para fazer em você. Através de você Ele vai mostrar, Ele usando as tuas mãos para curar enfermos, Ele vai mostrar aonde os teus pés devam caminhar, Ele vai te mostrar o lugar onde você precisa ir, Ele vai te revelar coisas que naturalmente, carnalmente, você não tem acesso, você não consegue acessar isso. Mas quando a gente vive uma vida no Espírito Santo, a gente começa a acessar, informações que naturalmente tu não acessa. Eu quero lhe dizer nessa noite de hoje, é a noite da gente dizer: Senhor, eu vou virar, junto com o calendário, eu também vou virar. Eu vou virar, minha vida não vai ser mais a mesma. Eu não vou mais fazer aquilo que o Senhor reprova, porque agora eu estou andando no Espírito, eu vou fazer aquilo que o Senhor aprova. Os meus ouvidos vão se inclinar para ouvir, porque a minha vida vai ser uma vida de ouvir a voz do Espírito Santo. E por ouvir a voz do Espírito Santo, eu vou saber aquilo que o Senhor já pôs dentro de mim. E quando eu começar a praticar isso, quando você começar a praticar isso, quando a igreja de Jesus começar a vivenciar isso, sinais, maravilhas, prodígios, coisa que olho não viu, ouvido não ouviu e que nem subiu no coração de homem nenhum, Ele vai revelar para mim e para você. Você que está aqui no altar, eu queria que você colocasse a sua mão no seu peito, na direção do seu coração. Eu quero fazer uma oração por você. E nós vamos encerrar o nosso culto. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia, pois as Escrituras Sagradas dizem que ela é a causa da gente não ser consumido. Obrigado porque todos os dias a graça do Senhor é um favor que a gente não merece, nos dá mais uma chance. E obrigado porque essa graça, que não é apenas algo que eu não mereço, mas é algo também que me dá poder, é algo que me capacita. Oh, Jesus, obrigado porque hoje o Senhor está me capacitando mais do que ontem. E o Senhor está me capacitando não é por causa dos meus méritos, mas é porque Tu é Deus. É porque diz as Escrituras que o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Oh, meu Deus, eu Te agradeço por isso. Porque nas áreas da minha vida onde eu era fragilizado, hoje, ó Deus, eu estou sendo aperfeiçoado pela graça, o poder da Tua graça. Obrigado, Senhor, porque Satanás não tem mais direito legal na minha vida. Ele não tem mais autoridade em áreas da minha vida, porque agora quem governa a minha vida é o Espírito do Senhor. A Tua palavra diz: se eu andar na luz como o Senhor na luz está, eu mantenho comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o
Filho de Deus me purifica de todo o pecado. E eu te agradeço por andar na luz durante esse tempo. E eu declaro em nome de Jesus, teus filhos vão virar o ano e vão andar na luz, assim como o Senhor na luz está. Oh meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus que teus filhos vão sair daqui hoje para viver uma vida no Espírito Santo e vivendo uma vida no Espírito Santo, caminhando cheio do Espírito Santo. Eles vão descobrir potenciais que já foram colocados dentro de cada um deles, ó Deus, e que esse potencial se transforme em uma árvore muito frutífera, em que muitos possam se abrigar debaixo dessa sombra, muitos possam comer do fruto dessa árvore, que, ó Deus, cada um dos teus filhos vão sair daqui nessa noite e vão começar a gerar, e o teu nome será exaltado. Jesus, eu já te agradeço, porque eu já posso ver pelos olhos da fé muitas famílias aqui, Senhor, ó Deus, no lugar, ó Deus, da discórdia, da guerra, da briga, Senhor, dos problemas, das aflições, vai ter paz nessa casa, Jesus. Essa família vai vivenciar 12 meses de paz, de alegria e de justiça, Senhor. Ah, meu Deus, eu já te agradeço, porque nessa casa ministerial, nessa igreja onde nós amamos servir ao Senhor, eu já posso ver, ó Deus, 12 meses de novos começos, de uma nova trajetória, de um novo tempo, uma igreja viva, poderosa e, ó Deus, cheia de frutos espirituais, para que o Senhor se alegre da nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor abençoe teus filhos com uma bênção especial nessa noite, para que eles descubram, ó Deus, o potencial que o Senhor já colocou dentro de cada um deles. Alguns vão descobrir que são pastores, outros vão descobrir que são evangelistas, outros vão descobrir que são profetas, outros vão descobrir que são ministros do altar, outros vão descobrir que são, ó Deus, missionários, outros vão descobrir que são homens de negócios, outros vão descobrir que são advogados, médicos, outros vão descobrir, ó Deus, que são empresários, outros vão descobrir, ó Deus, o potencial de comunicar o evangelho de Jesus e salvar o perdido. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que na descoberta de cada um, Senhor, seja glorificado, meu Deus. Tudo para que o teu nome seja exaltado, Pai. Eu oro pedindo isso ao Senhor, pela vida de cada um desses filhos espirituais. Obrigado pela igreja que o Senhor me confiou, ó Deus, a presidência para, ó Deus, servir aos teus filhos aqui nessa casa espiritual. Jesus, eu quero te pedir que no próximo ano o Senhor me dê a revelação para mim e para minha esposa, ó Deus, daquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. Ó Deus, que nunca, ó Deus, o Senhor me permita subir nesse altar sem ter óleo sobre a minha cabeça, ó Deus, e sem ter as vestes brancas e alvejados pelo sangue do Cordeiro, mas que todas as vezes que nós subirmos nesse altar, as nossas mãos estejam limpas, o nosso coração puro. Ó Deus, os nossos lábios têm um cântico de adoração, teu nome, na nossa cabeça tem uma unção, ó Deus, destilando na nossa vida, e que o nosso cálice venha a transbordar em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro, Senhor, que desse altar transborde vinho novo, Senhor, e que esse vinho traga alegria para o coração de muitos nesse lugar, em nome de Jesus. Ó meu Deus, eu te peço 12 meses de colheita abundante, coisa que nós ainda não vivemos, não experimentamos, nunca, ó Deus, vivenciamos. Que o Senhor abra as janelas do céu sobre esse lugar, meu Deus. Ó Deus, e bênçãos incontáveis e infinitas sejam liberadas sobre essa casa. Que o enfermo aqui encontre cura, que o caído se levante, ó Deus, que o desamparado seja abrigado, ó Deus, que aquele que precisa de um abraço seja aquecido, Senhor. Ó Deus, e a igreja de Jesus vá marchando vitoriosa, avançando, crescendo, ó Deus, na graça e no conhecimento de Jesus. Muito obrigado por essa noite. Nós oramos te pedindo a tua bênção sobre cada um dos teus filhos aqui, em nome de Jesus. E se você crê e concorda, diga amém. Dê um aplauso bem forte a Jesus. Volte para o seu lugar glorificando Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Ótimo, ótimo. Fica de pé, nós vamos encerrar nosso culto. Mas eu queria chamar o jovem Cadu. Vem cá, Cadu, amanhã é aniversário desse campeão, meu irmão. Você pode aplaudir o Senhor. Cadê a Luísa? Vem cá, meu amor. Amanhã é aniversário desses lindos de Deus aqui. O seu já passou? Caramba, nem me falaram para mim lá comer o bolo. Foi dia 16? Quantos anos você fez? Ah, tá linda. 13 anos. Cadu, quantos anos? 14, um rapazão. Glória a Deus. Aqui, irmão. Pensa alguém para dar alegria.
Eu ensinei aqui na igreja que quando a gente é elogiado, a gente tem que fazer o quê? Alguém que viu o Cadu pequenininho falou para ele: Cadu, você tá grande, tá bonito. Aí ele aprendeu. Ele falou: glória a Deus. Aí a pessoa falou assim: eu não tô brincando não. Ele falou: também não, glória a Deus. Não, mas eu tô falando sério, você tá bonito. Glória a Deus. Aprendi lá com o meu pastor que a gente tem que glorificar a Deus quando a gente é elogiado. Eu glorifico a Deus por você. Você é bênção na minha vida. Você também, meu amor. Deus abençoe. Vamos orar por eles? Vem cá, meu amor. Fica do lado dessa linda aqui, ó. Vamos orar por ela, abençoando. Você pode estender a sua mão para cá? Vai rolar festa amanhã lá? Vê com meus pais aí. Então, sei não. Vê com os meus pais aí. Porque o negócio dele agora é dar glória a Deus, irmão. Pagar a conta, deixa com meus pais aí, que eles resolvem a parada aí. Vamos orar. Cadu, Luísa. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Dia 16, Luísa completou 13 anos. Nós pedimos a Deus que ela viva tão intensamente a Tua presença nesses 13 anos. Que o Senhor marque a vida dela nesses 13 anos. Jesus, que ela tenha um encontro com o Senhor. E nesse encontro a vida dela nunca mais seja a mesma. E que ela carregue para o resto da vida dela, que Jesus é o Senhor da vida dela. Eu te abençoo, Luísa, em nome de Jesus. Como igreja nós te abençoamos. E declaramos o melhor dos 12 meses que você vai viver. E que sejam vividos temendo, honrando a Deus e honrando seus pais em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos a vida desse campeão. Ele tem sonhos. Eu já conversei com ele, Pai, ele tem alguns sonhos. O Senhor é aquele que realiza sonhos. Eu coloco a vida do Cadu agora nas Tuas mãos. Eu coloco a Deus o desejo que ele tem de ver sua mãe rendida aos pés de Jesus. Ele tem orado por isso, Senhor. E nesse altar eu quero concordar com isso. Eu quero profetizar que esse aniversário será o melhor de todos. Porque o Cadu vai viver esse aniversário dando glória a Deus. Vai viver esse dia intensamente glorificando a Deus. Como igreja nós o abençoamos. Profetizamos os melhores 12 meses da vida do Cadu, vividos na excelência do poder de Deus. Ó Deus, que Cadu, Luísa possam trazer honra e alegria ao coração do Robson e da Noemi. E que o Teu nome seja glorificado. Despede a gente em paz agora, debaixo dessa unção que está tão gostosa aqui nesse lugar. E que a gente tenha uma noite de paz. Que a gente chegue em casa em paz. Que o Senhor livre-nos de todo mal no retorno para casa. E que o Teu grande amor, o amor do Deus Pai, a graça do Filho amado Jesus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, nosso amigo, estejam sobre tua vida, casa e família, sobre toda a igreja espalhada pela face dessa terra, desde hoje até os dias da eternidade. Se você crê, diga amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Não deixe de dar um abraço no Cadu e na Luísa.